Bom, boa noite aí todas e todos, né? Queria dar um abraço carinhoso em todos e todas que estão assistindo essa nossa live aí. Hoje, novamente, nós vamos abordar a discussão do transporte escolar na cidade de São Paulo, né? Vamos dar um ênfase maior ao pessoal aí do transporte escolar particular, né? O nosso mandato tem muita iniciativa do transporte escolar gratuito, porque são contratos ligados à Câmara Municipal que os vereadores acaba tendo uma incidência maior, né? Mas a gente também tem que entender como está aí a vida dos transportadores particular e ver do que a Câmara Municipal e o poder público pode ajudar eles, que eu acho que a vida não está fácil para ninguém, inclusive para esses tios e tias aí que fazem um serviço importantíssimo, né, para a cidade de São Paulo, né? Nós estamos aqui com o Ricardo, né, Moreno, ele é transportador escolar da região da Penha, hoje, né, ele mora naquela região, é daquela região, e há mais de 20 anos ele opera aí o transporte escolar particular, né? Então é uma pessoa que já passou por muitas fases, né? Muitas situações, muitos governos e muitos planos que acabam interferindo aí na vida aí dos tios e tias, né? É, o Formiga da UGTESP, ele deve estar entrando a qualquer momento aí para bater um papo com a gente também. Então a gente vai aqui conversando com o Ricardo enquanto o Formiga aí entra aqui para bater esse papo com a gente. E aí, Ricardo, tudo bem? Olá, Toninho. Boa noite, pessoal. Como você mesmo disse, eu sou transportador escolar aqui na região da Penha. Entrei no transporte em 99. Já passamos por muitas dificuldades aí durante esse caminho, né? Mas nada Oi. que chegue perto do que está acontecendo nessa época de agora, com essa pandemia. Nós estamos literalmente abandonados. O transporte escolar, se não for tomado uma atitude rápida, muitos poderão não voltar. Já tenho muito contatos aí com grandes amigos e já comentam em vender as suas vans porque não tem condições, sem nenhum tipo de auxílio, dar procedimento ao nosso trabalho. E aí, Formiga, tudo bem? Está escutando a gente, Formiga? E, pelo jeito, Ricardo, o Formiga não está escutando, não. Da Ele deve outra estar vez com nós algum tentamos problema de fazer uma live comunicação. também. Isso. Eu também tentamos fazer também uma live com ele, não deu muito certo. Ele até trocou lá a potência, né, da internet dele, mas parece que ele está com dificuldade. Então, Ricardo, quando você fala assim que vocês estão abandonados, né, hoje, né, mas qual que é a situação mesmo de vocês? Oi, estão me Vocês ouvindo? acabam... Estamos ouvindo, Formiga. Formiga. Eu ouvi o Formiga agora. Entrou, conectou. Você está escutando a gente, Formiga? Formiga? Não, não está dando certo. Não, ele não está escutando, não. Eu acho que ele vai ter que entrar, ele vai ter que sair e entrar novamente. Então, Ricardo, quando você fala que vocês estão abandonados, né? O pessoal que está aí escutando a gente, vendo a gente, que entende sobre o transporte escolar, né? Como que funciona? Vocês acabam tendo um contrato de privado para privado? As pessoas que vocês estão atendendo, as crianças, os pais e mães das crianças, estão pagando vocês mesmo sem operar o sistema? Como está funcionando isso? Para o pessoal entender Então, mais. o transporte escolar, o privado, ele funciona um contrato de 12 meses, de janeiro a dezembro. Só que com essa pandemia, até a grande maioria dos nossos clientes também estão com grandes dificuldades. E o que a gente pede hoje seria um auxílio, no caso municipal, que viesse alguma coisa, e o que não estamos conseguindo fazer de forma alguma é a pausa das parcelas, postergar elas para frente. Muitos bancos anunciaram nas redes sociais, na mídia, que seria feito isso, mas isso não está acontecendo. No meu caso, eu tenho 2 carros financiados e os 2 eu não consegui fazer nenhum tipo de acordo com o banco. O único acordo que foi oferecido para mim foi um refinanciamento. Eu ia pagar uns juros em cima dos juros que eu já pago, entendeu? Isso está sendo, acho que, a maior dificuldade da categoria. Mas assim, os pais hoje, né, os pais e mães das crianças que vocês transportam, eles chegam pela dificuldade que alguns estão ganhando menos, né, corte de salário,
ou se vão perder o emprego mesmo. Eles literalmente não estão pagando vocês? Não pagam. Eu vou falar por mim, em particular, mas a grande maioria assim também. Eu hoje não recebo 10% da minha renda. Então é impossível sobreviver com o que está entrando para mim hoje. E eu nem culpo os meus clientes, porque no meu caso eu trabalho com escola pública, escola do Estado, e a grande maioria dos meus clientes não tem condições de arcar com seu compromisso. Então nem culpo eles, é a própria situação. Eles acabam também estando numa situação difícil, né? Só Com quem certeza. às vezes está, o tio e tia particular que faz escola particular, de repente os pais e mães pode ser que esteja numa de acordo. Positivo, pode ser que esteja numa situação melhor. Tá. E assim, a gente aqui, né, não sei se você viu um vídeo, eu cheguei a fazer um apelo aí para os pais e mães, principalmente mesmo o pessoal que tem condição, acaba também se aproveitando da situação, achando, Isso, com certeza. Eu não estou ali, né, exercendo, meu filho está exercendo o serviço, não tá, então não vou pagar nada mesmo, né? Mas eu tenho apelado para o bem bom senso, né? Porque a mesma coisa que tem uma casa de aluguel, né? O inquilino lá, às vezes perde emprego, está com mais baixo salário, ele não pode pagar a prestação toda, né? Mas também, às vezes são pessoas que só vivem daquele aluguel, o dono da casa. Também não receber nada é ruim. Eu tenho falado para as pessoas que nós estamos num momento difícil, né? Inusitado, né? Nunca ninguém dessa geração, das nossas gerações que estamos vivos, viveu um negócio desse, né? E que agora tem que ter muito bom senso, né? E bom senso é diálogo, é conversa, né? Então a gente fez um apelo para os pais e mães chamar o tio e a tia para conversar, né? Porque às vezes não dá para pagar todo, mas dá para pagar 50%, dá para pagar 30%, né? Não vai fazer falta aqueles 30% para a família, mas para o tio e para a tia vai ajudar muito, porque igual você falou, né? Com 10% do que você recebia, você deve estar passando muita privação, deixando inclusive suas contas sem pagar. Então a gente tem apelado para o bom senso, né? Para o bom senso. E você tem discutido com outros tios e tias essa questão do banco, né? De deles querer refinanciar a sua dívida, que é um absurdo, porque no financiamento você já paga um juro lascado, o banco cobra um juro muito grande, né? E é o setor, que eu tenho falado aqui também, né, Ricardo, é o setor que mais lucra na sociedade. Pode estar a crise que for, banco, você vai ver lá nos jornais, né, o balancete deles, você vai ver que é bilhões que eles acabam lucrando mesmo na crise. Então, está na hora dos bancos também dar sua contribuição, né? Do meu ponto de vista, eles não deviam cobrar juro nenhum, jogar essas 6 prestações aí da pandemia lá para o final do carnê, sem cobrar juro nenhum, porque é um setor que mais ganha dinheiro. Se todo mundo está dando a sua cota de sacrifício, por que os bancos querem lucrar em cima da desgraça das pessoas, né? Quando eu falo desgraça, não individual, desgraça da pandemia que eu estou falando. É uma desgraça que veio, né? E aí os bancos querem ganhar em cima disso. Mas você tem informação, né, de outros tios e tias que estão na mesma situação? É recorrente isso que os bancos estão fazendo? Como que é isso? Com certeza, Toninho. Eu tenho contatos grandes aí com o pessoal de alguns grupos, né, grupos de bairro, devido ao conhecimento que a gente tem há algum tempo aí na categoria, então a gente tem um grande contato com o pessoal, né? E hoje, o que eu mais escuto, que a mais a categoria pede, é isso aí, uma ajuda dos bancos que não tem nenhuma, não existe. Não tem. Quem tenta alguma coisa hoje com o banco vai ter um refinanciamento de no máximo 60 dias. Mas esses 60 dias já tem os juros em cima disso aí. Então vai ser muito difícil. Ô, Ricardo, então vocês hoje. estão me ouvindo? Agora sim, estou. Nós estamos ouvindo, Formiga. Estou sim, estamos Formiga. Você está escutando nós? Comecei a ouvir vocês agora. Perfeito, então, Formiga. Comecei a ouvir vocês agora bem. Tá, aproveitando, Formiga, então se apresenta aí para as pessoas aí, para a galera aí, para te conhecer. Legal. É o seguinte, eu sou o tio Formiga, transportador escolar desde 2002, né? E a gente passou por muita coisa nesses anos, mas pela primeira vez
a gente está tendo uma experiência de total insegurança, total abandono e, de muitas maneiras, um grande menosprezo com a nossa categoria, né? E a gente faz parte também de uma associação e, durante o transcorrer aqui da live, a gente vai estar falando. Vocês ouviram bem? Perfeito. Sim. Ouviram? Sim. Tá. Perfeito. Eu gostaria, aproveitando aí a deixa em relação a bancos, eu gostaria de falar alguma coisa. Pode ser? Pode falar comigo. Só uma coisa, Formiga. Então, assim, você concluiu, Ricardo? Você concluiu de falar? Concluí. Pode continuar, pode dar continuidade. Pode falar, Formiga. Tá. Então, eu percebi, né, ao final da fala, que vocês estavam tratando sobre a questão dos bancos. Eu fiz um vídeo em 31 de março, onde, após tentar negociar com o banco, e os tios estão passando por isso, todos os tios, quando eles anunciaram que iriam nos ajudar, a gente acreditou que seria uma ajuda, né? Então, eu procurei um banco. O que o banco propôs foi o seguinte: para postergar as parcelas, eles somariam 6 parcelas, por exemplo, né? E adicionariam ao valor dessa multiplicação juros de refinanciamento, que é um juro absurdo. Ou seja, a gente já está com problemas demais, de toda a ordem, certo? Aí, a hora que você precisa de ajuda de alguém, o banco diz que te ajuda e simplesmente ele mete um juro de refinanciamento em cima, ou seja, ele aumenta o peso que você já carrega. Aí, não houve condição de negociação, hipótese alguma. Por isso que no dia 24, agora próximo passado, nós fizemos uma manifestação, um protesto, vamos dizer assim, não foi carreata, foi um protesto contra a política do Conselho Nacional, Monetário. Conselho Monetário Nacional, porque eles normatizam o Banco Central. Então, se eles normatizam o Banco Central, eles teriam que cuidar disso, porque eles sabem a precariedade que o país está. Não é só transporte escolar, nós temos fretamento, tem caminhão, tem táxi, tem tudo. Não é só esse. Então, eu até citei alguns casos, por exemplo, o pessoal faz fiscalização em cima de venda de álcool gel, faz fiscalização em cima de máscara, arroz, elemento básico. Legal, ok. Por que o banco tem licença para acabar com o trabalhador, para acabar com o autônomo, com a anuência do governo federal? Isso é um absurdo. E isso acaba com a gente. Aí, eu recebi uma ligação de uma repórter que, em certo momento, ela disse: não, mas o banco, o governo federal disponibilizou uma verba, um crédito. Ok, Caixa Econômica, tal, Banco do Brasil. Bom, resumindo, eu fui pesquisar. Então, eu procurei, falei com o gerente do banco, apresentei para ele, né, toda a documentação. Ele falou que existia assim esse recurso, que esse recurso era um juro de 1,18, com uma carência de 12 meses. Então, uma carência de 12 meses seria muito interessante, porque você teria um ano para pagar primeiro. Então, essa taxa de 1,18, se considerar a partir de agora, ela cairia para menos de 0,60. Então, seria muito interessante. O que a gente pensou? Se isso vem para os transportadores escolares, você pega esse recurso, paga as prestações do carro que você está trabalhando, certo? E você tem um ano com uma taxa interessante para você iniciar o pagamento. Ok, mandei a documentação toda, tudo correto, tudo certinho, sempre paguei tudo em dia, né? E aí, resposta do banco: não podemos conceder o recurso porque o senhor tem dívida, o senhor tem prestações. Então, quer dizer, esse recurso do Banco Federal, através da Caixa, é para quem não precisa, porque se eu tivesse dinheiro aplicado, se eu tivesse investimento, eu não iria pedir dinheiro para o banco. Então, se a gente buscou isso no banco, é porque a gente precisa de um recurso para tirar os problemas da frente. Ou seja, eu iria pagar as prestações que eu tivesse,
colocaria a minha casa em ordem, ficaria estruturado para até o final do ano passar essa pandemia, ok? E em julho do ano que vem, sei lá, abril, que fosse o ano que vem, daqui a um ano, a gente começaria a pagar. Isso daria, inclusive, para os particulares, né, fazer o quê? Porque, na verdade, gente, se nós voltarmos, o governo está falando aí que vai voltar em julho, palavras dele, não sei se volta ou não, eles estão dizendo. Mas se nós voltarmos em julho, o particular ele vai ter que batalhar praticamente tudo. Tem caso aqui de condutor que eu conversei com alguns. O condutor em maio ele ganhou em março, fevereiro, março, ele ganhou R$ 4.065. Hoje, mês de maio, os únicos que vão pagá-lo, você sabe que valor que dá? R$300. Tem 3 clientes de R$100. Então, veja bem, ele vai comer o quê? Não tem como. R$300. E essa é uma situação... Veja bem, nós temos 12 mil particulares. Se, por um lado, nós temos 2.500 que têm alguma ajuda por parte subsidiado pelo governo municipal, nós temos 12.500 que não têm. Então, inclusive, aproveitando, é importante dizer o seguinte, essa ligação que eu recebi da Rede Globo, me consultando alguma coisa, ela falou, mas vocês estão fazendo uma manifestação em tal lugar. Eu falei, não, a gente não está. Mas teve outro dia, tal. Eu falei, então, na verdade é assim, veja bem, enquanto nós, falando de associação, a gente tem uma opinião. Qual é a opinião? A UGTESP. Esse momento aqui é um momento epidêmico. Nós estamos chegando numa situação que ela está insustentável, está perigoso demais. Então, tudo que precisa é ficar em casa quem pode, certo? Ok. Nós estamos aguardando, inclusive nós fazemos parte de uma federação nacional que chama-se FEBRAT, Federação Brasileira de Transporte Escolar, que tem tratado esse assunto e também entende o seguinte, que o ideal é esperar começar a retornar, certo? A normalidade do comércio, para aí nós fazermos um ato nacional grande. Ok. Só que tem assim, gente, tem muitos grupos aí que estão de 70, de 100 pessoas, transportadores escolares, pai de família, que o cara já está com a geladeira vazia, está tudo atrasado, não tem o que comer. A UGTESP esse mês aqui, ela totalizou perto de mais de 200 cesta básica para ajudar o transportador escolar. Porque a cesta básica que a gente fez campanha, arrecadou alimento, colaboradores, empresa, próprios tios também levaram, ajudaram, a gente está doando, já doamos 200 e pouca. Mas vamos entender, cara, se a minha geladeira tivesse vazia, se eu não tivesse, meus filhos tivessem necessidade de comer alguma coisa, você acha que eu vou esperar até quando que eu aguento esperar? Então não tem como criticar ninguém, cara, cada um sabe aonde dói. E, se o cara já não tem recurso, não tem mais nada, ele vai para a rua e vai com Então, é isso que eu queria perguntar para vocês. Com legitimidade em defender a sua família. Viu, Formiga? É isso que eu queria perguntar para vocês, para o Ricardo e para você. Os transportadores estão conseguindo ficar em casa com essa situação ou estão tentando fazer algum tipo de bico? Porque eu tenho defendido no nosso mandato que o isolamento não é um privilégio de alguns, tem que ser um direito. E se for direito, o governo tem que dar condições para todos os setores, inclusive o transporte escolar, ficar em casa. E para ficar em casa, ele tem que ter um auxílio para poder alimentar a sua família. Não adianta ficar em casa, não adianta ficar em casa e o cara passar fome lá. Então, eu queria entender de vocês assim, o Ricardo primeiro, depois o Formiga. Como que está isso, Ricardo? Os transportadores estão conseguindo ficar em casa ou eles acabam nessa pindaíba que você falou aí, a situação, e o Formiga também falou, na fala inicial, eles acabam tentando se virar com alguma coisa para poder levar o arroz e o leite para suas crianças? Então, Toninho, obrigatoriamente a maioria fica em casa. Por quê? Na atual condição que a gente está, não tem o que fazer. Mesmo você correndo atrás de outra coisa, está todo mundo na mesma, entendeu? Então, o particular está passando num momento muito difícil mesmo. Dando uma continuidade ao que o Formiga falou a respeito de manifestações isoladas que tivemos, em cada um em um ponto dividido de uma cidade, umas 70, 100 veículos, eu entendo e até
aplauso a esse tipo de pessoa, porque é desespero, é um ato de desespero. A pessoa não tem o que fazer, não recebe nada, como eu te falei, a maioria não recebe 10%, então o cara vai para a rua que ele quer resolver de alguma maneira, entendeu? Esse é o motivo de o pessoal estar na rua brigando, manifestações isoladas, cada uma no ponto da cidade, porque todo mundo quer um retorno, é o que está acontecendo hoje. E você, Formiga, como que você está vendo aí, você, a UGTESP, o pessoal está conseguindo ficar em casa, está conseguindo exercer esse direito, como que está a situação deles? Olha, considerando que a UGTESP ela tem transporte escolar gratuito, tem transporte particular, nós temos algumas situações, né? Algumas situações, por exemplo, o transporte que é subsidiado pelo governo, nós temos aí hoje trabalhando, como começou na saúde, agora na Secretaria de Direitos Humanos, levando cestas, levando alimento nessas regiões, né, de Cracolândia, Luz e tal. Esse pessoal está bem mais assistido em relação ao particular, né? Então, boa parte está em casa. E como vocês disseram, e muito bem, você também estar em casa não é um privilégio. Hoje é uma situação que você está defendendo a sua vida, a da sua família, né? Então, o nível de contágio é monstro, você não vê o seu inimigo, você não sabe aonde ele está. Então, existe a preocupação enquanto, como pai de família, existe a situação como filho, e muitos até querem sair, os próprios filhos, né, maiores, apelam no sentido de segurança para a gente. Então, é assim, agora, cara, tem transportador escolar vendendo fruta. Agora há pouco eu estava falando com o Ricardo aqui, na porta do meu prédio tinha um cara oferecendo fruta. Então, tem transportadores escolares vendendo fruta, fazendo entrega, se virando como pode. Mas só que, assim, a maioria está no problema, está no desespero, não tem o que fazer. E outra coisa que eu quero já linkar nesse momento, para que vocês reflitam acerca do seguinte: depois que isso passar, entre aspas, né? Porque eu acho que o vírus ainda fica um bom tempo e a gente vai ter que conseguir conviver nessa situação, existe um problema muito grave. Como que esses donos de vans vão voltar para trabalhar? Como que eles vão ter garantia que eles terão a van para trabalhar? Hoje não pode apreender o carro por falta de pagamento, mas só que quando voltar a trabalhar, daqui talvez, né, vai depender do governo, 3, 4 meses, não sei quanto tempo, ele vai ter acumulado dívidas de abril para frente. E detalhe... E pior, Formiga, viu, Formiga? E pior que não é só isso, né? A gente já está com 800 mortes em 24 horas. O pessoal fala que o pico nós podemos chegar a 2.500 mortes no dia. Então, depois que as coisas voltarem, nada mais vai ser igual antes. Então, você não sabe, por exemplo, se aquela criança que você está transportando, Deus me livre, mas se o pai dela não morreu e ela foi morar com uma avó e você perdeu a criança. Então, a configuração da sociedade pós-pandemia vai mudar tudo. Então, mesmo depois o tio, que, igual você está falando, está com uma dívida enorme, porque acumulou prestações, porque o banco fiz um refinanciamento, o tio não teve como refinanciar, aí ele vai começar a operar, aí só que os custos dele de combustível, de pagar o ajudante, uma série de coisa auxiliar é o mesmo, só que diminuiu a quantidade de criança na van dele, e aí como que vai ficar ainda para ele conseguir colocar a vida dele em dia? Não vai ser muito mais difícil para todo mundo, né? Mas para o transporte escolar especificamente, por conta que, infelizmente, vai muita gente morrer. Criança vai morrer, está morrendo também criança. Não é só a gente de idade, é menos criança, mas também está morrendo. Então, sabe, criança vai morrer, pai de criança vai morrer, avó de criança, a criança mora com a avó, e agora vai ter de mudar essa criança de endereço. Aí muda de endereço, a prefeitura fala que não tem mais direito a nada. Quer dizer, vai ser uma bagunça esse negócio aí. E aí que eu tenho falado das pessoas, as pessoas às vezes ainda não estão tendo a compreensão. Nada vai ser igual a antes. Nada. Todos os
todos os setores vai ter mudança, né? Então, eu só queria colocar esse elemento, que fora isso das prestações, vai vir ainda um pouco diferente e que as pessoas não sabem o que vai acontecer financeiramente com a sua vida, né? Com certeza. Toninho, quero colocar também, você falou até em morte de pai de criança, alguma coisa assim, se Deus permitir, nem vamos ser tão trágicos assim, mas será que o pai dessa criança vai ter emprego para me pagar? E outra, o próprio governo, já chegamos a ouvir por aí, que quando vamos voltar uma maneira de rodízio. Como que vai ser isso? E outra, os pais vão ter coragem de colocar seu filho dentro de um transporte fechado? Então, hoje, principalmente o transporte particular, nós estamos numa sinuca de bico muito grande. Vai ser muito difícil. Eu peço a Deus todos os dias que tenha uma solução rápida para nos salvar. Como eu falei, eu já tenho muitos amigos vendendo as suas vans. Tem o carro sendo vendido. Fala, tio, parei, não dá mais. Então vai ser bem difícil daqui para frente. Nos particulares, né, Formiga? A situação é pior mesmo, porque é isso. Ela perdeu o emprego, ele de repente, não é porque acabou a pandemia, ele já vai conseguir emprego. A economia, para se estabilizar novamente, vai um tempo. O Dória falou isso mesmo, não sei se o Dória vai fazer essa barbaridade, né? Mas o Dória fala de rodízio, se meu filho vai rodiciar, vai um dia sim, um dia não para a escola, vai um dia sim, 2 dias não. Por que eu vou ter que pagar a minha prestação cheia se meu filho está indo 2 vezes menos, 3 vezes menos para a escola, o resto ainda para a plataforma via digital? Então, o pai também não vai querer pagar aquela questão cheia, só que o tio e a tia vai transportar menos criança, mas os custos vai ser o mesmo. Então, como é que, Com certeza. Como que vai ser? Como que ele vai operar desse jeito? Já não está dando agora, imagina se tirar, entendeu, uma quantidade de criança do carro que vai ser em rodízio. Quer dizer, o governo não está... ele às vezes fala propostas sem ele olhar todas as ligações que tem dessa proposta e que vai afetar essas várias ligações, né? E vai falando propostas assim, e vai deixando as pessoas apreensivas, porque o maior problema hoje, eu não sei se vocês passaram por isso, o Formiga e o Ricardo, mas eu mesmo teve um dia aqui, uns 20 dias atrás aqui, comecei a adormecer tudo, adormecer mão, perna, tudo, de tanta ansiedade e coisa ruim que você vai vendo. A gente, como vereador, tenta passar os projetos lá na Câmara Municipal, às vezes não consegue, às vezes a gente sente uma insensibilidade do governo e parece que o mundo está nas suas costas, que não vai te apertando, você vai ficando... me deu... E no fim eu fui no médico, não era nada, era ansiedade de toda esse emocional da gente. Porque tem também a saúde emocional das pessoas. As pessoas podem ficar doentes fisicamente por causa dessa tortura. Eu até falo isso, né? Acabam fazendo uma tortura com o povo, acabam fazendo uma tortura com o transportador escolar, porque estão torturando ele dia a dia, o cara está preocupado dia a dia, né? O cara está com aquela cabeça quente, o cara não consegue nem pensar direito, porque estão massacrando e estão abandonando o cara. Né? Então, como é que fica também o psicológico das pessoas, né? Não sei se vocês têm percebido isso, mas eu tenho percebido as pessoas muito apreensivas, né? E isso tem um desgaste emocional para todo mundo aí, né? Não sei o que vocês também é isso. Para eu falar? Pode falar, Pode falar. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Ok. Então, assim, diante daquilo que eu consegui entender aí na fala de vocês, eu vejo realmente esse cenário bem próximo aí do que vocês comentaram, né? Várias áreas afetadas, psicologicamente falando, emocionalmente falando, saúde, tem toda essa questão. Agora, voltando a um cenário de retorno, não sei em que mês isso vai acontecer, o que nós precisaríamos? Bom, daqui até lá, a gente precisa de uma ajuda financeira, eu estou falando dos particulares em especial, precisa de uma ajuda financeira imediatamente para que, pelo menos, uma parte básica de suas necessidades primárias seja atendidas. Até a PL, né, que foi apresentada pelo Toninho em 291 e 20, ela vem contemplando, né, para transportadores escolares, para taxistas, seria uma forma mínima, né, de atender a necessidade básica de cada família.
Só que, quando retornar, como vocês disseram, vai ter um quadro aí. Um quadro de desemprego, um quadro de doença, um quadro de insegurança, um quadro terrível. O transportador escolar particular, vamos dizer assim, que vive essencialmente do particular, quando isso retornar, é aquilo que vocês falaram. Qual o saldo que ele vai ter? O Ricardo também comentou. Que saldo que ele vai ter na carteira? 2, 3 alunos? Isso, nós vamos pensar no seguinte, considerando assim, e a dívida que ele acumulou, que isso a gente não pode esquecer. Os caras não estão recebendo, eles estão devendo para alguém. Eles terão que pagar pessoas. Isso somado, mês de abril, maio, junho, julho, se caso voltar em julho, ele vai estar com uma dívida monstro. Então, o que ele vai precisar? Ele vai precisar um olhar diferente para essa categoria, para que ele tenha, primeiro, garantido a sua van. Segundo, o mínimo necessário para sobreviver. Terceiro, os bancos negociando a dívida, que essa carência ela seja considerada a partir do início do retorno. E com uma carência miseravelmente aí, pelo dano que a gente está vendo, é no mínimo de 6 meses. Porque não tem como transportador escolar recuperar uma carteira de aluno após uma crise dessa em 2, 3 meses. Tem bancos aí disponibilizando 2, 3 meses. Eu estou vendo mensagens várias aqui que está chegando aqui, o Emerson Silva, Nori de Ribeirão Preto, várias, eu não consigo ler todas, tá? Mas é assim, não tem como você estruturar o seu negócio em 3 meses. O banco dizer que vai postergar 3 meses, gente, daqui a 3 meses, simplesmente vai ser o quê? Um monte de dívida, sem carteira. Ele não consegue. Aí, se ele não começa a pagar, porra, ele não cumpriu uma negociação. Tá ferrado. Tá ferrado. Então tem que ter um olhar diferente. Tem que entender que é o seguinte: essas 14 mil vidas, esses 14 pais de famílias, mães de famílias, eles vão precisar ter, primeiro, o básico para sobreviver. Segundo, eles têm que ter a garantia que a van vai ficar com ele. Nós precisamos dessa garantia. Você não pode perder a sua van. É a mesma coisa, um pintor de carro não ter o revólver de pintar. Ele sabe, tem a técnica, mas se ele não tiver o revólver de pintar, ele não gera receita, ele não sustenta a família. Então, tem que ser garantido essa van. É uma necessidade de guerra, é uma necessidade totalmente diferenciada e tem que ter um olhar diferenciado. Tem que garantir. Se você está com 5, 6, 7, 8 prestações, você não vai perder. Alguma coisa, alguém tem que intervir a nível federal para que isso aconteça. Você tem que ter a tua van garantida. Por quê? Você imagina a cabeça desse tio, certo? Eu me incluo nesse meio, não sou livre dessa condição, tenho carnê. Você imagina, chega daqui 5, 6 meses, o cara olha lá, prestação de 2,5, 3 pau, olha para aquilo, para as contas que ele pegou dinheiro emprestado com a filha, com o cunhado, com um amigo, com não sei quem, aquele monte, e tem 5, 10 crianças para transportar. Ou seja, não tem nenhuma possibilidade de qualquer negociação que exija do transportador escolar que comece a pagar esses compromissos esse ano. Na minha visão, não sei da de vocês, na minha não tem. Não tem. Então, até para o Ricardo, né, eu acho que o Ricardo já sabe, né, eu acho que tem coisas, né, que são de esfera municipal, coisa de esfera estadual, coisa de esfera federal, né? Principalmente municipal e federal. Aqui na Câmara Municipal de São Paulo, nós entramos com um projeto, o Formiga aí já citou, que é os transportadores escolares, tanto gratuitos como particulares, até um salário, pelo menos, pode ser mais, mas pelo menos não abaixo de um salário mínimo mensal, para que eles possam, pelo menos, comprar um alimento para a sua família, né? Inclusive, para esse projeto passar na Câmara, tem que ter uma sensibilização de todos os vereadores, né? Apresentou eu, né, representando mais o transporte escolar, o Adilson Adeus mais os táxis, então nós apresentamos os transportes escolares e taxistas ganhar esse salário mínimo. Mas a gente precisa aí que os transportadores escolares peguem, entrem no site da Câmara Municipal e falem lá, mandem um e-mail lá para todos, olha, eu quero, né, que aprove o projeto que dê pelo menos um salário mínimo para o transportador escolar, porque se tiver pressão, é isso que a gente está detectando aqui, a situação está feia.
né? Mas também eu acho que a gente não pode ficar parado no transportador escolar. Se ele não se unir e tirar algumas linhas de ação concreta, né? Todo mundo fazendo as mesmas coisas, se cada um atirar para um lado, a gente perde força. A gente tem que ver aí, né? Entre o gratuito e o particular, como a gente pode unir força para brigar pelas mesmas coisas. O PL contempla, né? Tanto o particular como os gratuitos. Então, acho que os gratuitos particulares têm que pegar aí e dar uma bateria de e-mail para os vereadores para pressionar lá para o presidente da Câmara, para o Eduardo Tuma, para sensibilizar os vereadores, né? Tem que falar a situação de vocês mesmos, e vocês estão falando aqui, ó, tem né, transportador passando fome, tem transportador que está com Covid, que a família está com Covid, nem está conseguindo se tratar direito, tem que falar a real, a vida que está acontecendo para sensibilizar eles, e eu acho que isso é uma coisa. E a outra coisa, né, Formigão, e aí eu queria escutar vocês a possibilidade de a gente fazer alguma campanha aí para dar uma sensibilidade dos vereadores. E eu também queria escutar vocês assim, tá, mas os bancos é isso mesmo, tem um acordo que o Formiga falou, mas assim, quais os próximos passos, né? O que a categoria está pensando em fazer para continuar essa pressão em cima do ministro Paulo Guedes, em cima do Banco Central, para que realmente faça uma negociação, porque eu vi até algumas mensagens aqui, né, de tios e tias, falando assim, eu fui atrás do auxílio do governo, imagino que sejam R$600, não consegui, porque quem em 2018, acho que ganhou mais que 28 mil anualmente, né, que dá em torno de 2.200 por mês, já não tem direito aos R$600. Então, ele vai para análise, mas ele não vai ser aprovado. E também, eu acho que teve gente que aqui, que colocou aqui embaixo aquilo que o Formiga falou, né? Fui atrás desse dinheiro aí do 1,18 e também não consegui. Então, eu acho que deveria ter uma política específica para os tios e tias, o refinanciamento dos seus veículos, porque se não for uma coisa específica, for uma coisa assim geral, que você entra, a burocracia, aquele monte de papel, aquele monte de coisa, às vezes os tios e tias ainda nem têm condição de conseguir toda aquela papelada para conseguir entrar no financiamento. Então, eu acho que deveria ter, queria escutar vocês, né? Deveria ter uma coisa específica mesmo, uma política pública, né, para discutir com o Banco Central, né, fazer uma normativa fazendo algum tipo de política mais específico para o tio e tia do transporte escolar. Aí poderia dar mais certo. Então, eu queria escutar vocês sobre essas duas coisas, né? Que tipo de política mesmo que seria defendido para o Banco Central, e se vocês acham que nossa PL, lá do salário mínimo aqui passar em São Paulo para ajudar os tios e tias, se daria para a gente pensar em como fazer alguma coisa para a gente pressionar os vereadores. Porque senão eu falo para vocês, não adianta, eu apresento o projeto, se tiver uma pressão agora dos tios e tias, eu falo para vocês aqui em público. Nem deveria falar, porque o político é voto. Mas eu estou sendo muito honesto aqui. Se não tiver uma pressão para cima dos vereadores, o projeto vai ficar lá bonitinho, vai passar a pandemia e eles não aprovam esse projeto. Só ficou protocolado lá. Agora precisa de uma pressão, né, da sociedade. Perfeito, Toninho. Toninho, okay. Então fica uma ideia aí, como nós estamos usando a sua página, de ser colocado na sua página o e-mail desses vereadores, porque seria mais fácil da categoria mandar mensagem para todos, entendeu? Então fica uma dica aí, se você autoriza, de colocar o e-mail lá para todos. Tá, eu vou fazer isso, Ricardo. Vou pegar nos comentários, vou fixar no primeiro comentário o e-mail de todos os vereadores. Perfeito. Os dias poder estar passando um e-mail para eles. Perfeito. A nossa parte é divulgar nos grupos. Nós mandamos em todos os grupos aí para fazer um apelo gigantesco em cima, uma pressão em cima dos vereadores aí. Tá joia. Você me permite aí uma fala, Toninho? Claro. Sobre o que você falou de recursos federal, até eu quero aproveitar o incêndio aqui para mandar um abraço para o Silvânio, lá de Manaus, acabou de mandar uma mensagem aqui, e está chegando muita coisa, alguma coisa eu vejo, Ramiro, tem vários aqui mandando para a gente, né? E é assim, ele até citou alguma coisa de recurso, né? Sandra Meirelles. E o que acontece, gente? É como eu falei, o governo federal deu uma linha de recurso, ok, mas ele não pode burocratizar, tem que ter um tratamento de socorro. Então, é assim, é como eu citei, eu vou lá,
meu nome está bom, eu pedi dinheiro emprestado para quitar o carro, aí o cara não quer me emprestar porque eu devo, então, no mínimo, isso não é um tratamento diferenciado para um Brasil que está quebrando. Isso é um tratamento para quem tem dinheiro aplicado, para quem tem outro tipo de recurso. Então, é bom, né, que a gente frise aí que, se vier ajuda, mas que ela seja... Eu tentei o carnê, falei, ó, trago meus carnês aqui e vocês fazem o seguinte, vocês não colocam dinheiro na minha conta, quita essas dívidas que eu tenho para mim e daqui um ano começa a pagar, você concorda? Pô, eu estou levando o carnê pro cara, falou, tá aqui, não põe dinheiro na minha conta antes de quitar esses carnês. Quitou, eu sei que eu não vou me preocupar com isso, ainda vai sobrar um dinheiro, eu vou ter um recurso para pôr a comida na minha casa, até que a coisa melhore. Então, seja o recurso que for, como colocar esse recurso para ajudar de R$ 600, certo? Ajuda, mas nós temos milhões de pessoas que não conseguiu acessar. Então, a gente precisa de uma ajuda, mas precisa de uma facilidade de acesso a essa ajuda. Tem que ter um tratamento diferenciado, considerando, e isso vale para o pessoal de fretamento, né, que também está parado, isso vale para um cara que tem uma caminhonete. Os caminhoneiros, né, Formiga? Para todo mundo aí que está lascado, né? Caminhoneiro, não é? Porque também é a mesma situação. Tem que ser um tratamento que eles entendam que ele está prestando para um cara que a ferramenta de trabalho dele é aquela. E ele quer, nesse momento, garantir. Acho que o Formiga caiu aí. Eu acho que caiu aí a conexão do Formiga. Eu acho que ele saiu, mas ele vai entrar, eu acho, novamente. Já está entrando. Já está voltando já. Então, Toninho, fica fácil resumindo tudo isso aí, qual que é o pedido da categoria. Antes de começar essa live, tive contato com muita gente ontem e hoje, é o auxílio e a pausa das parcelas. A categoria chegando nisso aí, auxílio e pausas de parcela, seria um alívio bacana. Eu acho que são essas duas questões, né? Essas duas questões. E a questão das parcelas. E eu acho que uma outra coisa que a gente poderia colocar, que o governo estadual ou municipal, os governos municipais, não tomem nenhuma atitude na retomada das coisas sem conversar com as entidades que representam o transporte escolar, porque o transporte escolar tem que dar opinião depois como é que vai ter essa volta, né? Porque, igual a gente estava debatendo aqui, nada vai ser mais igual, nada vai ser igual. Então, não adianta o governo também fazer as coisas de cima para baixo, às vezes nem olha o transportador escolar, ele se sente abandonado, então tem que ouvir aí as entidades, associações, sindicatos, transportador escolar, para que coloquem o ponto de vista na retomada das coisas aí, como está a vida do transportador, né? E como que ele vai fazer para pagar os custos dessa retomada. E não adianta garantir até o carro do transportador escolar, mas se depois a retomada o cara vai ganhar 1/3 do que ele ganhava, ele vai ganhar metade, porque também ele não vai conseguir depois pagar nem as prestações depois da retomada. Então é também importante, eu acho, colocar esse terceiro elemento, que é, na retomada, os governos têm que conversar com as entidades aí representativas, aí, igual o GTESP, os sindicatos, outros, né, para a de São Paulo, porque eles não podem vir comprando um mirabolante na cabeça deles, porque às vezes eles têm pensado no transportador e o transportador vai se lascar. Vou estar se lascando aí agora, né? Então, eu colocaria essa terceira questão que eu acho importante. Não sei o que a Formiga acha. Se essas três coisas contemplava, não que contempla tudo. Eu sei que tem um monte de problema, né? Até estava vendo aqui uma transportadora escolar, mas, Toninho, a gente tem no cartão, né, faturado, né, mensal, coisa que a gente levou para o mecânico, e agora tem dívida lá no mecânico que nós faturamos o cartão. Quer dizer, então, não é só a prestação do carro, as pessoas têm outros problemas que envolvem o carro também, como a manutenção do carro que foi faturada no cartão, né? Então, essas coisas, o governo lá já está sabendo, então o governo tem que escutar aí vocês, tem que escutar a categoria antes, depois da retomada, de tomar nenhum governo. O Dória não pode falar, vamos retomar escalonado. Ele conversou com as entidades do transporte escolar para saber
como que vai ser essa relação com o transporte escolar, ele tem que conversar. Ele não pode fazer uma coisa dessa. Eu acho que essa terceira questão é importante. Você deu uma saída, o Ricardo colocou da importância aí dos bancos, né, de como vai ficar essas parcelas, como vai ser resolvido isso pelo Banco Central, a questão de uma ajuda de custo imediato de todos os municípios. Eu tenho certeza que tem gente de outros municípios escutando essa nossa live. Então, se a gente consegue ganhar na cidade de São Paulo, que é o centro, acaba irradiando para os outros municípios, porque por isso que é muito importante conseguir essa ajuda de custo aqui na cidade de São Paulo, porque vai influenciar todos os municípios. E a terceira coisa aí seria a questão de na retomada, conversar com as entidades representativas do transporte escolar, para eles também falar como deve ser essa retomada, até porque a situação vai estar difícil mesmo depois na retomada, né? Não sei se você tem mais algum elemento que você acha importante fora essas três coisas. Formiga? Bom, oi? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Alô, estão me ouvindo? Estou ouvindo. Vamos lá. Eu gostaria de fazer também, eu até citei, né, no começo da fala, algumas questões. E até vou aproveitar o espaço aqui para a gente firmar uma união maior da nossa categoria, certo? Então, vamos lá. Em termos de associação, a UGTESP fez uma campanha há uns 20 dias atrás específica de alimentos, certo? Como eu disse para vocês, nós distribuímos mais de 200 cestas básicas, tivemos parceiros que ajudaram, um com 10, um com 5, um com 3, e tios nos ajudaram. Então, nós conseguimos atender mais de 200, porque a gente não pode perder isso de vista. E essa ajuda não é só para associado, não, é para transportador escolar. Não importa ser associado, não importa. Se nós tivermos como ajudar, nós vamos ajudar, independente dele ser ou não associado, ok? Quero propor aos tios e tias que não estão nessa necessidade maior. Hoje, eu consigo ajudar com uma cesta básica. Hoje eu consigo ajudar com algum alimento. Então, você que se tiver alguma estrutura, que a tua fonte da tua casa de renda não for a única, de repente você tem essa condição, eu quero passar para você. O endereço da UGTESP é Rua Platina, 1525, no Tatuapé, tá? A gente está recebendo essas doações, estamos divulgando essas entregas, e estamos felizes por ter conseguido ajudar essas 200 e poucas famílias. Por mais que a gente tenha dificuldade, com certeza nós temos dentro desse universo uma parte que consegue dar uma cesta básica. A dor do outro me importa. Então, nós, enquanto categoria, devemos nos unir, certo? Nos juntarmos e ajudar aos tios e tias que realmente estão precisando. Não será citado o nome de ninguém, não vamos declinar nome de ninguém, é só entrar em contato com a gente no 2091-2776, certo? Tanto para levar como para entregar, sem problema nenhum. Eu falei há pouco sobre a nossa discussão do momento em atos que deverão acontecer para frente. Falamos também que, como o Ricardo também até fez menção, né, que entende que aqueles que foram para a rua, realmente só vai para a rua quem está precisando. E se esses grupos que foram, olha, conte com a nossa admiração. Tá? Nós temos uma estratégia, enquanto a Federação Brasileira de Transporte Escolar, que é o seguinte: assim que houver um retorno de uma parte do comércio, quando nós entendemos que isso deverá ocorrer por conta do declínio de mortes, do declínio de letalidade, e nós sentimos que há uma condição, ou seja, se o comércio voltar, né, de certa forma, a gente tem essa condição também de manifestar. Aí a gente quer, sim, fazer um ato, mas dentro de um momento que a gente não
não tenha uma, vamos dizer assim, uma reprovação das pessoas, né? Então, ficaria muito chato agora. A gente faz uma manifestação nesse momento, onde o índice de morte está monstro, está grande, a gente vai numa carreata, vai ser um tiro no pé. Mas respeitamos aqueles que, por necessidade, o façam. Conte com a nossa admiração. Agora, tenho certeza, a Federação Brasileira, que é a FEBRAT, assim que entender que o momento seja propício, nós estaremos juntos e vamos juntos para a rua, sim, num ato organizado, num ato de protesto e de chamar a atenção para esses profissionais, que eles precisam de recursos, precisa de ajuda e precisa ter garantia do seu carro para continuar trabalhando. Toninho, Bom, deixa gente, eu fazer uma colocação aí. Vamos já para o último bloco, Ricardo. Aí você já faz a sua colocação e a gente já faz a sua despedida já. Perfeito. Está chegando quase 1 hora já de live. Então, só antes de você, o Ricardo e o Formiga falar no final. Então, eu vou deixar fixa o endereço do evento dos vereadores para que a gente possa pressionar eles. E aí eu estou vendo que muitos comentários apareceu aí a questão da vistoria. Eu vou já consultar o meu jurídico para ver se nós, vereadores, podemos fazer algum projeto, se isso cabe ao vereador ou se só cabe ao executivo, se a gente pode suspender a vistoria dos tios e tias nesse ano. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa assim, porque isso já ajuda aí o tio e a tia a não precisar de estar levando o carro para a vistoria, pagar taxa, essas coisas todas. Vamos ver essa possibilidade. Se não der para fazer um projeto de lei, a gente marca uma reunião lá na secretaria de transportes, para ver se a gente consegue convencer o secretário a liberar essa vistoria aí para os tios e tias, tá bem? Agora vai lá, Ricardo, depois o Formiga e a gente encerra. Perfeito, essa é a colocação que eu quis. Em relação, viu, Ricardo? Oi. Relação à vistoria, a UGTESP entrou com um encaminhamento, mas toda ajuda é bem-vinda, tá? A gente já está pedindo, e não é agora não, já tem um tempinho que a gente está lutando nesse sentido, né? Mas com a ajuda de vocês aí do parlamento, mais a nossa atuação, viu, Formiga? Né? Se não for projeto de lei, inclusive, você pode passar isso que a UGTESP já fez, a gente, inclusive, pode colocar na nossa justificativa do projeto, que as entidades já estão pedindo isso. Se não der para fazer projeto de lei, é uma reunião lá, quando eu marcar a reunião lá com o secretário, aí eu chamo vocês para vocês, se quiser, da UGTESP ou mais quem quiser, para estar indo lá também ajudando a conversar com o secretário. Ok, perfeito. Agradeço. Perfeito. Beleza, essa é a colocação que eu queria fazer, que recebemos várias mensagens aqui, da Joyce, do tio Matheus, Cíntia, de alguns tios aí, a respeito das vistorias, né? Então já foi dada essa resposta a eles. E uma vistoria que teve um aumento absurdo é a nossa vistoria do tacógrafo, que é federal, que é feita pelo Inmetro. Até o ano passado, a gente pagava R$ 218 essa vistoria completa. Esse ano é 520 e não foi suspensa. Eu liguei hoje, antes da live, para confirmar se estava aberta. Ela aumentou de 214, 218 para R$ 520. E mesmo assim, mesmo durante a pandemia, ela não está suspensa. Entrei em contato hoje com 3 bases, ela está funcionando normalmente. Só que isso de nível federal. Então, a gente iria acionar um mandato federal. Eu posso ver se eu vejo positivo. Ivan Valente, Cassâmia ou Cabo Executivo. Positivo. Então fica mais uma coisa para deixar anotado aí, porque a vistoria de tacógrafo está funcionando normalmente. Tá bem. Vamos lá, por mim. E você sabe o que é mais curioso, Ricardo? A nossa... em 2015... quando nós nos conhecemos, né? Isso. Essa família cresceu muito em 2015 por conta da diversidade da resolução 533, que virou das cadeirinhas, né? Das cadeirinhas. E graças à ajuda de várias lideranças, graças à ajuda de transportadores escolares, fizemos uma vaquinha. Eu estive 4 vezes lá em Brasília
falando a favor da segurança e contra as cadeirinhas. Né? Por quê? Porque não tinha nada que justificasse o uso das cadeirinhas. Quando eu digo não tinha nada que justificasse, eu estou falando de cadeirinhas para todos os veículos, para todos. Não fazia sentido. Agora, se o tio atende uma creche, ele tem que ter o bebê conforto, ele tem que ter os cuidados de segurança. Isso aí, ok. Só que a coisa, devido a uma situação que foi para a mídia, que era um caso pontual, né? Um determinado apresentador aqui de São Paulo, e, resumindo, arrumou esse problema para o transportador escolar. Porque se tem uma coisa que esses caras gostam de arrumar problema para o transportador escolar. Eu Com nunca certeza. vi. A defesa que nós fizemos na época, na minha fala, foi o seguinte: qual é a sinistralidade que justifica isso? Ou seja, o tacógrafo é importante? É importante, tá. Qual é a sinistralidade que justifica você pagar R$ 500 cada vez que você tem que fazer isso? A sinistralidade de seguro de transporte escolar, graças a Deus, o pessoal trabalha com cuidado, está transportando criança. Não quer dizer que não aconteça nada, mas é 0,0000 nada. Então, isso é um excesso, é um abuso, certo? É uma forma de ter um baita de um lucro em cima de uma categoria que vem apanhando faz tempo. Então, Formiga, isso aí é mais um item que tem que ser investigado. Formiga, nada justifica também um aumento, até fiz a conta aqui, de 162%. Como que o órgão federal e metro coloca em cima da gente um aumento de 162% e vai ficar por isso mesmo? A gente tem que ir para cima, tem que ser feito alguma coisa, Toninho. Então a gente conta com a sua ajuda dessa forma aí também. Ok. Aí a gente está sempre em contato com o Formiga aí, né? E as ações que a gente faz, inclusive, muitas das coisas as coisas que o Formiga passa para a gente que está ruim, que a gente tem que dar um encaminhamento aí, né? E a gente vai tentar encaminhar isso via bancada federal lá em Brasília, lá. Tá bem? Tá Perfeito. Bom, eu acho que é isso, né, gente? Eu acho, agradecer vocês dois aí, né, tanto o Ricardo como o Formiga. Eu acho que deu para ter uma visão cada vez mais aprofundada. A gente já fez um bate-papo aqui numa live aqui também com outros tios e tias, inclusive o Formiga estava junto, que infelizmente a internet não deu muito certo. Hoje eu acho que a gente conseguiu aprofundar algumas questões mais da cidade de São Paulo, tanto aí do transporte particular, mas também que essas coisas também acabam valendo aí uma série de coisas de transporte gratuito, né? Então, queria agradecer vocês e pode contar com o nosso mandato. O nosso mandato está sempre tentando aí somar aí força, porque a gente entende que a categoria de escolar é uma categoria importante. Vocês transportam o futuro do nosso país e fazem isso com muito cuidado, com muito carinho. O Formiga sabe disso, né? Eu acabo indo, às vezes, já fui com o Formiga, fazer o itinerário com o Formiga, eu vejo como o auxiliar, o Formiga, os outros tios, quando param ali na escola, tratam as crianças com maior carinho, com maior dedicação. É uma categoria que merece respeito e tem que ser respeitada por isso. Então, queria agradecer muito aí vocês dois aí que estão representando hoje aí toda essa categoria aí que faz um serviço essencial aqui para a nossa cidade, para o Brasil. Perfeito, Toninho. Eu queria agradecer o seu espaço aí também, agradecer a todos que estiveram presentes, uma boa noite aí. E meu nome é Ricardo Moreno. Se alguém precisar de alguma coisa e a categoria, pode entrar em contato comigo também. Um grande abraço a todos aí, boa noite. Eu quero aproveitar a oportunidade, agradecer o Toninho, né, que fez esse convite, agradecer o Ricardo, que tão bem aí explanou também as questões. E eu quero lembrar, a gente tem feito uma campanha de oração, porque nós estávamos com alguns tios com Covid-19 internados. Eu vou citar aqui o nome de alguns, que inclusive eu acredito que muitos dos senhores já ouviram, né? O tio Daniel de Barueri, que é um amigo muito querido, estava com Covid, né? E graças a Deus já está de alta. Tio Luciano da Pinter, né? Que também esteve internado, está de alta, está em casa. Tio Luiz Carlos Valentini também estava
internado com Covid, né? Já está em casa. Tem o tio Gidelson, estava com Covid e, graças a Deus, também teve alta, está em casa. E quero continuar pedindo as orações por eles e pela tia Angélica. Tia Angélica Barros é uma querida, uma escolar de talvez aí quase 20 e tantos anos, a 30 anos, no segmento. Ela ainda está acamada, está no hospital, só que desde que nós começamos nas orações, e quando eu falo orações, falo também de reza, todo sentimento bom que tenta passar um carinho, né, uma preocupação, tenho certeza, tem respondido com melhoras. Então, nesse momento, esses tios que eu citei, esses 4 tios que já receberam alta, e peço a todos que continuem orando pela tia Angélica Barros, e creio que haverá uma resposta também muito boa nesse sentido. Ok, gente? Muito obrigado a todos que estão participando da live. Eu sei que eu vi muita gente escrevendo, perdoe a nós aqui, que a gente não conseguiu. Muita pergunta, né, organizar a fala, ler, se preocupar com o som, com tudo. Formiga, eu até é bom deixar colocado que eles podem mandar até no nosso particular aí, como a grande maioria tem, caso a gente não conseguiu responder alguma coisa. Sim. Isso aí. Sim. Bom, gente, então boa noite, obrigado pela live. Hein? Obrigado, boa noite para vocês. Obrigado, um abraço para todos, que Deus continue nos abençoando. Amém. 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 Um abraço.